Muito bem, nós estamos então, a partir de agora, dando início a mais um de nossos encontros, no qual nós vamos estar abordando, mais uma vez, então, os temas relacionados aos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos então chegando à sessão de número 2, o Sutra de número 23. No nosso último encontro nós detalhamos um pouco mais sobre este fecundo Sutra, o Sutra de número 22, que vem trazer a compreensão ou uma reflexão mais profunda sobre o propósito, Qual é o propósito que ocorre quando é cumprido o que é cumprido como fator de evolução e emancipação por parte do Purusha. Nós falamos sobre esse tema, o que ocorre com o Purusha quando ele se evolui, quando ele transcende, quando ele ultrapassa esta barreira impactre, o que acontece? Nós vamos debater sobre esse tema. E aí nós já ficamos inteirado que, embora o visto torne-se não existente para aqueles cujo propósito foi cumprido, continua a existir para os outros, por ser comuns a todos eles. Esse sutra nós debatemos no nosso encontro passado, foi um sutra que nós trabalhamos bastante em cima deles, nós íamos trazer bastante detalhamento sobre o que esse sutra quer abordar. E esse sutra, apesar de, por assim dizer, visivelmente, um sutra mais visivelmente muito simples, o seu tema, um sutra que vem trazer simplicidade em suas colocações, um sutra que vem trazer uma certa facilidade na sua compreensão. Ele traz um pensamento filosófico muito mais profundo, muito mais fecundo, um pensamento muito mais interno, mais fechado, mais oculto do que a gente possa imaginar. E essa foi a proposta que nós tentamos encabeçar quando a gente passou por esse sutra. Nós tentamos conduzir a cada um dos nossos irmãos de jornada, de caminhada dentro dos Yoga Sutras a dar este mergulho, a mergulhar internamente, a fazer este mergulho íntimo em cada um de nós para fazer essas constatações, que nós chegamos ao Sutra de número 22, essas reflexões, tentar fazer uma imaginação de como é estar livre das amarras de Paktre, como é que estar livre de todo esse joguete dessa materialidade, desse mundo da ilusão, desse mundo de Maya. Nós tentamos conduzir a cada um de nós a imaginar como é que os mestres, como é que funcionaria mais ou menos a vida de um mestre independente, no qual ele conserva em si toda a potencialidade, todo o conhecimento, ele conserva-se dentro dele todo o que ele escalou, tudo o que ele galgou em todas as suas personalidades, em todas as suas existências, em todas as suas vidas, tudo isso que ele veio aprendendo ao longo de toda a sua jornada evolutiva até conseguir a sua independência, chegar nessa fase adulta, nessa maturidade espiritual, chegar nesse grau elevado, conservar tudo, tudo que aprendeu dentro de um grande pacote de conhecimento, no qual ele faz de ser um grande senhor, e também, além de ele ser este grande senhor, essa grande personalidade, independente de estar fundido em Paktre, ele conserva em si inerente todos os poderes que desenvolveu com Paktre e passa a ser senhor em Paktre. Então, acho que é um sutra muito importante. É um sutra muito profundo de sua reflexão. Ele traz ensinanças muito mais além do que fica à vista das palavras que são ditas. É muito importante que se reflita sobre este sutra. É muito importante que faça uma reflexão muito profunda e que nós, em nossas meditações, nos momentos que nós paramos para fazer os nossos relaxamentos, nossas atividades destinadas a yoga externa, a gente pare por alguns instantes para fazer uma, por assim dizer, viagem, uma viagem mental, uma viagem consciencial, um desdobramento, que a gente possa fazer uma observância muito profunda sobre esses temas para tentar entender como é que isso significa. Porque nós estamos presos ao nosso intelecto, nós estamos presos a esses medidores, que são inconfiáveis, esses instrumentos que são frágeis.
Nós estamos presos a essa forma de medição e aferição que não nos traz precisão nenhuma e que nos deixa preso, envolvido no impacto, que nos deixa preso, envolvido ao não saber, né? A gente mais não sabe do que realmente sabe. O nosso conhecimento, apesar de todo o conhecimento hoje evolutivo, científico, o conhecimento humano, propriamente humano e material, por assim dizer, é muito limitado. É apenas um feixe, né, de toda a verdade que ainda há de se descobrir. É apenas, né, uma fagulha, uma chispa de uma pequena faísca, de uma luminescência, né, de baixo grau, tão ínfimo, perto de toda a grandeza, perto de toda a transcendência, perto de toda a verdadeira realidade que nós temos que descobrir. Essa realidade que está presente, essa realidade que existe, que se manifesta, que se apresenta. Mas nós, por estarmos, né, enclausurados, presos, retidos a estes veículos que não nos conseguem dar as verdadeiras medições, nos amarra, nos envolve nessas mentiras, nessas agonias, nos traz, né, uma vida de incertezas, imparcialidades, de dúvidas, de achismos. Achamos que compreendemos tudo, achamos que somos senhores, mas não somos nada, né? Nós não temos nem sequer um discernimento, uma consciência de que realmente nós somos. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos nessa ilusão de Maia, tão envolvidos com esse saber intelectual, né, achando que estamos desvabrando, né, achando que nós estamos, né, irrompendo, né, a esses nossos horizontes, achando que nós estamos alargando os nossos conhecimentos, mas na realidade nós estamos perdidos. É isso que nós temos que ter a consciência, né? Você, amado irmão, você que está sempre nesse nosso caminho do yoga, você que está cada vez mais engatinhando, caminhando, você que está se desenvolvendo, você que vem crescendo, tenha essa certeza dentro de você, né? Que o conhecimento intelectual jamais, né, superará em algum instante nesse nosso caminho evolutivo a realidade suprema, a realidade última, e que nós estamos envolvidos sim. Nós estamos envolvidos sim pelas amarras de Maia, pelas amarras da ilusão, pelas dificuldades do nosso intelecto, pelas limitações, né, das nossas imprecisões dos nossos 5 sentidos que fazem essas medições e nos trazem, né, uma realidade impura, inverdadeira. Nós se agarramos muitas vezes, né, nos agarramos a essas verdades, nós mergulhamos de cabeça nesses nossos achismos e nos perdemos, né, nos caminhos da nossa espiritualidade. Como é fácil, irmãos, né? Vocês não imaginam como é fácil tropeçar, como é fácil cair, como é difícil levantar, como é complicado marchar, como é sinuoso, é estreito, é espinhento este caminho, né? Este caminho que nós estamos devotando todos os nossos dias, o caminho do yoga. É um caminho, amados irmãos, né, que é pouco pisado, é um caminho cheio de espinhos, é um caminho de muitas lamas, é um caminho que muitas vezes se apaga a trilha no meio, né, e nós temos que ficar perdidos, nos orientando apenas com os conhecimentos adquiridos internamente, desenvolvidos com as nossas faculdades. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar, nós temos que estar seguindo, nós temos que estar trilhando, nós temos que estar, né, sempre observando como foi a postura dos verdadeiros mestres, como os verdadeiros mestres agiam, como os verdadeiros mestres, né, caminhavam, como os grandiosos mestres faziam para se desenvolver, né? E esses são as nossas verdadeiras pérolas, esses são o nosso verdadeiro mapa. É observar o que os nossos antepassados, observar o que os nossos antigos, observar como esses grandiosos mestres fizeram e imitá-los, né? E tentar copiar, imitar os seus passos para que assim nós possamos também desenvolver as nossas capacidades e nos achar em nossos caminhos. Porque o caminho, a porta, né, é apenas uma, a porta é somente uma, dentre das bilhões de milhares e milhares de bilhões de portas que possam existir, o caminho, a senda é somente uma. Muitas portas vamos bater, não abrirão, muitas portas serão falsas, muitas portas abrirão para o nada, mas até que nós possamos achar a verdadeira porta.
Então, amados irmãos, nós não podemos desistir e temos que nós compreendermos das nossas limitações. Quando nós entendermos as verdadeiras limitações que estamos presos, quando nós tivermos o discernimento, né, a cientificação dentro do nosso íntimo, da ilusão, né, da ilusão que aqui é, da ilusão do fator iluditório que é este mundo, do fator, né, sem, por assim dizer, sem valor, né, verdadeiro para a nossa evolução, é que nós deixaremos de lado de tatear, de buscar nesse mundo o conforto e a verdadeira felicidade que nós buscamos e passamos a procurar em nós, dentro de cada um de nós, o que verdadeiramente nós queremos. Porque a felicidade, né, a suprafelicidade, a felicidade que nos supra, a felicidade que nos completa, nos preenche, não está nessas realizações mundanas. E jamais estará. É isso que faz a própria evolução ocorrer. É isso que faz o próprio homem sair do seu estado, sair da posição onde ele se encontra e querer desvendar não somente o que há nesse mundo, mas também em outros mundos, em outros cosmos, né? Faz o homem estar toda hora instigando, querendo compreender o macrocosmo e também querendo entender o microcosmo, como que as coisas funcionam, como é que existe a funcionalidade dos mecanismos das coisas. Porque o homem, ele quer caminhar, né? Ele está caminhando gradativamente, ele está caminhando aos seus passos para esta libertação. Nós estamos procurando para entendermos a maior pergunta que a humanidade possa ter: quem somos nós? O que estamos aqui fazendo? Qual é o verdadeiro objetivo da vida? Por que nascemos e por que morremos? Acho que é uma das grandes perguntas que instiga-nos a cada vez mais a caminhar. E existem diversos e muitos caminhos, espinhentos, lamacentos, caminhos que não levam nós a lugar nenhum, caminhos que nos levam até uma determinada etapa da jornada, mas existem caminhos que nos transcendem. São caminhos que nos trazem um pensamento, uma reflexão, que todas as faculdades que o homem necessita desenvolver estão dentro dele mesmo. Que todas as respostas para as suas perguntas estão dentro dele mesmo. Basta ele recolher-se para dentro de si, basta ele fazer o recolhimento para o íntimo da sua verdadeira consciência, basta ele buscar de todo o coração aberto, com muito amor e muita bondade, com muita devoção, basta ele fazer a autoentrega, a verdadeira autoentrega, Ishvara Pranidhana, a verdadeira autoentrega, né, a Deus, e ele se achará, se encontrará nesse caminho. É este um dos propósitos, né? É este o maior propósito que nós possamos estar desenvolvendo em nossas vidas. O maior homem, né, que nós possamos medir, né, no caminho da senda do yoga, não é o homem mais rico do mundo em propriedades, né? Não é o homem mais rico do mundo em soma, né, em soma de números atribuídos a este planeta, em moeda, em espécie, em ouro, em qualidade, em conhecimento intelectual. Mas é assim os grandes mestres ocultos que não aparecem e transcendem-se deste mundo, evoluem-se, transpassam para outros mundos, assenhoram-se de si mesmo, né, tornam-se senhores dos conhecimentos não intelectuais, mas dos conhecimentos espirituais, dos verdadeiros conhecimentos, e conseguem a independência deste mundo, a independência das amarras, né, das amarras dessa grande ilusão que nos cerca. Este é o verdadeiro caminho. Aquele que consegue, né, buscar, estar trilhando este caminho já é um grande senhor, é uma grande pessoa. Aquele que consegue estar trilhando esse caminho sem as amarras dessas ilusões já são grandes senhores, não tenho dúvida disso, grandiosos mestres. E a esses mestres nós devotamos, né, toda a nossa energia, toda a nossa gratidão e, acima de tudo, né, nós devotamos a nossa autoentrega também, solene, né, em honra aos nossos antepassados, a honra a que eles fizeram, para não nos perder nos caminhos. Acho que esse é um pensamento filosófico muito profundo que nós possamos ter para a abertura, né, desse sutra de número 23, esse sutra que nós vamos estar abordando hoje. É uma importante reflexão muito profunda que nós possamos ter, tá? O sutra de hoje, da sessão de número 2, o sutra de número 23, ele traz a seguinte abordagem. Ele fala assim: o propósito da união de Purusha e Paktri é a conscientização pelo Purusha da sua verdadeira natureza e o desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Paktri.
Façam essas observações. Aí vocês vão começar talvez a ter algumas indagações, talvez a ter alguns questionamentos. Começamos já a refletir, começamos já a navegar em reflexões, começamos a querer, né, esta alma prisioneira, né, atrás desta alma prisioneira um espírito, né, que está pulsante, flamejante, querendo mergulhar nos seus entendimentos, querer retirar os seus conhecimentos intelectuais, né, muito espúrios sobre este tema tão profundo e tão filosófico que nos traz um conhecimento tão amplo, né, tão amplo nessa pouca frase. O que é interessante nós analisarmos aqui? Aqui fala o propósito desta união entre espírito e matéria, é a conscientização do espírito da sua verdadeira natureza. Aqui fala verdadeira natureza. Então significa que há uma verdade, né? Significa que aqui já ele está nos apontando que existe uma verdade que transcende o conhecimento intelectual, amarra, né, a suprema realidade oculta atrás de todas as coisas, o verdadeiro propósito inatingível pelo intelecto humano, o verdadeiro propósito da vida, né, o verdadeiro propósito de tudo. Né? Sabe que existe o verdadeiro propósito de tudo. Medite. As pessoas muitas vezes pensam nos propósitos, né? Mas existe, amados irmãos, existe o verdadeiro propósito de tudo. Esse verdadeiro propósito de tudo é único, é uno, é um e está oculto ao intelecto humano, mas existe. Né? Existe. Se você pegar aqui bilhões de possibilidades e saber que desses bilhões de possibilidades, uma delas é a possibilidade, essa possibilidade existe. Medite filosoficamente de forma profunda e oculta nesse tema que nós estamos falando. Então diz aqui, ó, a sua verdadeira natureza. Então existe a verdade espiritual suprema. E aqui fala assim, a conscientização do Purusha, do espírito, da sua verdadeira natureza. Então significa conscientizar é saber que é, né? Eu já sou isto, apenas preciso conscientizar-me. Olha aqui, ó, a conscientização do espírito da sua verdadeira natureza. Então, aqui não está dizendo da construção, da conscientização da sua natureza ou algo a ver de construção. Aqui diz do entender, do autocompreender-se, do autorrealizar-se para a sua verdadeira natureza, e não de uma verdadeira, ou melhor, de uma verdadeira natureza, e não para a verdadeira natureza. Não é uma galvanização, não é um caminhar para aquilo, é entender o que já é. Observe esse tema aqui, né? E aqui fala assim, para remendar esse sutra, e do desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Paktri. É muito interessante de entender isso. Nós estamos falando que há potencialidades na matéria, existem muitas potencialidades a serem desenvolvidas na matéria. A ciência não faz isso todos os dias? Os conhecimentos científicos não facultam ao homem ligado ao seu intelecto a todos os dias estar crescendo, a todos os dias estar evoluindo, a todos os dias estar descobrindo coisas novas junto com a matéria? Então, ou seja, o homem não está desenvolvendo os poderes da matéria a todo momento. Observe que muito antigamente, muitos tempos atrás, o homem ainda não tinha criado um código, né, no qual veio chamar de escrita, não tinha criado esse código. Mas a partir do momento, o homem cria esse código. A pergunta é, esta forma de criar um código foi inventada ou simplesmente o homem conscientizou-se da possibilidade de ela existir? E observamos que essa possibilidade sempre esteve ali presente. Era a consciência intelectual humana que ainda não tinha percebido que tinha essa possibilidade no meio das coisas. É a mesma coisa de nós observarmos hoje a tecnologia existente neste ano, nesse período do ano 2000, quase 2020, estamos em 2019, nós vimos o homem fazendo lançamentos de foguetes
para fora do nosso sistema solar. Eu pergunto, esta possibilidade é uma descoberta puramente humana ou é algo que existe dentro de todas as possibilidades das coisas criadas por Deus, porque Deus já deixou tudo criado e o homem simplesmente descobriu a possibilidade e empregou o uso da possibilidade desse fato acontecer. Então nós vemos que aqui diz que desenvolve os poderes inerentes a ele e os poderes inerentes a Pactre. Pactre permite-se galvanizar, existem essas latências, existem esses poderes oriundos, ocultos, escondidos em Pactre, e o homem desenvolve-se nele e desenvolve-se os poderes em Pactre. É muito interessante ver isso. Mas observe que nós acabamos de dizer aqui que a conscientização do Purusha da sua verdadeira natureza. Nós acabamos de afirmar que o Purusha é. Nós acabamos de afirmar já que o Purusha ele é autossuficiente, ele é autorrealizado, e está buscando a conscientização do processo da sua verdadeira natureza. Então nós estamos observando que o homem vem aperfeiçoando-se, em Pactre para a sua independência. Então nós observamos que há um casamento. Nós paramos para fazer as observações que deste casamento existe desenvolvimentos capacitantes em ambos, Ou seja, Purusha, o espírito de um lado buscando cada vez mais a sua conscientização, buscando cada vez mais a independência, buscando cada vez mais tornar-se galvanizado a descobrir sua verdadeira natureza, mas ao mesmo momento para e passo com a senda evolutiva, com o desenvolver da evolução, também desenvolve-se os poderes em Pactre. E os poderes desenvolvidos da matéria, os poderes ocultos, escondidos em toda a matéria, que são desenvolvidos pelo homem, faculta cada vez mais, galvaniza cada vez mais a independência do desenvolvimento, dessa conscientização do Purusha da sua verdadeira natureza. Então você observa a troca que ocorre nesse exato momento, mas destacando-se que no fator ultérrimo de todas as coisas, Pactre simplesmente existe para a independência, para facultar o desenvolvimento da conscientização do Purusha. Nós observamos que existe um caminho evolutivo. Nós estamos aqui afirmando, fazendo esta afirmação para você, que as coisas estão evoluindo em Pactre, na matéria, de um estado ao outro, que cada vez mais permite o desenvolvimento da conscientização do Purusha de sua verdadeira natureza. Então nós temos que fazer um apanhado, para nós compreendermos o que nós estamos aqui dizendo. Então, nós temos que fazer uma observação muito sincera, e é isso que Taimni quer nos fazer, para nós podermos entender esse sutra. Ele quer fazer uma observação muito sincera da própria evolução. Mas eu não estou aqui falando da evolução que o homem descobriu, as teorias evolutivas, as observações que o homem fez, dos livros que falam sobre as teses evolutivas. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero que nós raciocinamos sobre a evolução aos nossos olhos. Faça você uma observação sincera do mundo que lhe rodeia, das coisas que estão norteando as nossas vidas, e observa a evolução agindo em todos os sentidos. Faça observação, observando você mesmo, a época que você nasceu, as coisas que existiam naquele período, o desenvolvimento humano que ocorreu em determinado momento até o período que você se encontra hoje de sua vida, as coisas que não existiam vieram a existir, as coisas que passaram a figurar como existência, as coisas que o homem evoluiu, as coisas que o homem construiu, as coisas que o homem realizou até o período que você está. Talvez você vai imaginar em aviões,
talvez você possa imaginar em trens velozes, talvez você vai pensar em submarinos, talvez você vai pensar em foguetes espaciais, talvez você vai imaginar nesse fenômeno da internet, talvez você vai imaginar, né, no crescimento dos televisores. Uma vez era televisor de tubo, coisas antigas, hoje são televisores finíssimos, né? Televisores que são bem fininhos. Talvez você possa imaginar no desenvolvimento dos próprios aparelhos celulares. Uma vez nem existia aparelho celular, hoje os celulares são desenvolvidos, né? Tem uma grande capacitação de utilização. Você pode imaginar também, né, no desenvolvimento da música, né? Como a música era no passado, como é que a música tem os dias de hoje, como a sua forma de ouvir música no passado, com a sua forma de ouvir música hoje. Você vai começar a fazer essas análises e você vai começar a perceber que houve um crescimento, houve um desenvolvimento, né? Houve um desenvolvimento da matéria. Você começa a fazer essas observações, né? O modo que o homem age na Terra, o modo que o próprio ser humano desenvolve o seu trabalho com a Terra, a capacidade de produção, né? A capacidade de conhecimento, a capacidade de entender os mecanismos, os processos, né? A capacidade de o homem entender como é que funciona mais o seu meio, de dominar-se, né, dentro dessa floresta da matéria, dentro de Pactre. Você faça essas observações verdadeiras dentro de você e permita-se construir dentro de ti, né, para você, uma resposta, né, sobre todas essas meditações que nós estamos convidando você. E você vai entender, né, ao teu modo, vai compreender o teu modo que evoluiu, que saiu de um ponto, até mesmo a sua própria vida, né, até o seu próprio ser, saiu de um ponto e caminhou até aqui. Né, caminhou até aqui, para e passo com a humanidade, para e passo com os fatores evolutivos, para e passo com a natureza, para e passo até aqui. Esta é a evolução, esse é o caminho evolutivo divino, esse é o caminho evolutivo de Deus. Agora você para analisar que nós estamos observando com os nossos olhos e com os nossos sentidos, nós estamos só vendo os efeitos de tudo isso. Você já tentou parar para analisar ocultamente as coisas que acontecem? Quando eu falo ocultamente as coisas que acontecem, eu quero dizer fora dos ouvidos, fora dos olhos, fora do tato, fora do cheiro, fora do paladar, as coisas que ocorrem, né, fora da nossa visão, as coisas que nós não enxergamos, não ouvimos, não vemos, os processos ocultos, né, que existem, estão nesse exato momento, os mecanismos ocultos trabalhando nesse exato momento, uma engenharia de desenvolvimento, né, de fermentação. Nós temos também processos químicos, processos alquímicos nesse exato momento que estão acontecendo no plano de fundo, coisas que estão sendo destruídas e construídas, a quantidade, né, de situações, de eventos, de possibilidades, a quantidade de matemática, de fatores que estão acontecendo na posição transcendental, né, no plano de fundo que nós nem sequer conseguimos mensurar, nós não temos intelecto para entender o que está acontecendo. Tudo isso para processar os resultados que nós estamos nos certificando, nos observando a partir desse exato momento. Então você olha assim que existe, né, um fogo crepitante, um agir dos elementos de forma crepitante, o ar trabalhando, né? Quando eu falo ar, eu não estou falando desse ar físico, eu falo o ar, a propriedade, ar, estou falando da propriedade fogo, né? O fogo, o crepitante, o Agni, né? Que trabalhando excessivamente com os elementos água, os elementos terra, os elementos da natureza, trabalhando e fazendo um processamento, né, dentro de uma ordem cósmica, dentro de uma ordem ditada pelo Pai, né, ditada por Ele, por Deus, por nosso Ishvara Pranidhana, essa ordem, né, esse movimento infinito, esse movimento, esse desenvolvimento frenético, né, no plano de fundo, que nós nem possamos, né, nosso intelecto não consegue nem sequer arranhar, mas consegue trazer para você algumas pinceladas para que nós possamos entender o que está acontecendo no plano de fundo. Existe um desenvolvimento, né? Existe um agir de Deus no plano de fundo de todas as coisas. Deus, nesse exato momento, está fazendo a sua ação, né? Está fazendo a realização de um procedimento, de um algo. Ele está arquitetando, ele está projetando, ele está trabalhando no plano de fundo, né? De uma maneira miraculosa que foge ao nosso entendimento. Então, se você conseguir, né, fazer a mensuração de tudo isso, você vai ver que existe um processo evolutivo.
mas que esse processo evolutivo se dá com os poderes de Pactre, mas existe no plano de fundo de todas as coisas uma consciência, uma consciência que se manifesta, que se interage a Pactre, que se envolve, né? Que se mergulha, que se funde, que existe uma barreira, né, onde há a divisão entre esses dois elementos, onde divide-se a matéria e se divide-se Pactre, mas no momento que eles fundem-se, existe a vida, existe o pulsar, existe a realização desse processo evolutivo que nós estamos dizendo, em que em algum período, em algum momento de tudo isso existe, né, essa marra consciência de Deus, essa chispa que se dilui em cada um de nós, que se mergulha com este fator de matéria e que traz todo esse processo ativo, todo esse desenvolvimento ativo. Então se analisa que existe Purusha, espírito, Pactre, esse Purusha, esse espírito, né, que nós podemos imaginar, é esta força de Deus, é esse pensamento de Deus, é essa consciência divina, essa marra consciência, essa energia, essa potencialidade, essa manifestação, esta vida, né, esta vida que quando mergulha-se nesta essência que nós estamos falando, aonde tem todas as capacidades, onde tem todo o procedimento de capacitância de tudo isso, onde essa fusão, há esse ligar da maquinária evolutiva de todos os trabalhos cósmicos, de todo o trabalho divino. Então você vê que em algum momento existe essa fundição e existe todo esse trabalho, existe essa obra divina, né? Se você conseguir pegar essa essência, se você conseguir pegar essa captação, você já vai entender o que o Sutra de hoje quer dizer. Você vai entender o que tudo isso quer dizer. Claro que, evidentemente, tem alguns pontos, né, que Taimni vem nos chamar a atenção, né, que Taimni quer debater com a gente. Taimni, né, fazendo a dissertação que ele nos traz em cima, né, desse Sutra que Patanjali nos coloca, ele veio nos mostrar algumas realidades que nós temos que refletir. Se você conseguiu pegar a essência do que eu acabei aqui de dizer, somado que nós vamos passar agora para você, esse sutra será muito profundo em sua filosofia de entendimento. O que é interessante nós observarmos que a filosofia do yoga vem nos colocar que o espírito é espírito, né? Pactre é Pactre. O espírito em si só, ele é autorrealizado. É que aqui está dizendo, ó, é buscar a conscientização da sua verdadeira natureza, ou seja, ele já é. Ele é autorrealizado, ele é este projeto, né? O projeto, ele é, né, a inteligência suprema, ele é o fator positivo, ele é o fator de energia, ele é o fator necessário para que haja ação de Pactre, ele já é. Tudo isso, né, essa ação espiritual, quando eu falo espírito, não se detenha a uma personalidade, se detenha ao espírito que traz o ânimo a todas as coisas, o espírito que está envolvido, o Maha espírito, né, o grande espírito que está presente em tudo, está mergulhado em tudo em nós, né, que traz o ânima, que traz o avivamento, que traz a manifestação, tudo está envolvido, né? Tudo em si para folegar em sua vida, para existir todos os mecanismos que agem em todas as propriedades, até mesmo os elementos dessa aparente morta madeira, né? Tudo isso há um espírito atrás, né? Tudo isso é o grande espírito divino, é o grande Deus do Sol, dos elementos cósmicos, dos planetas mais longínquos, né? De todo o orbe que nós podemos imaginar, até mesmo o que nos faculta a imaginar essas coisas, existe atrás dessa ação, né? Essa grandiosa ação que está se manifestando. Isso já é, né? Já é em si, essa consciência ela já é em si. E aqui fala o desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Pactre. Aonde há a fundição para que ocorra os procedimentos, né, para que ocorra esse procedimento. Aonde que ocorre, olha que interessante o raciocínio aqui, aonde que ocorre agora a fusão de Purusha e Pactre? Aonde que ocorre essa fusão? Para que haja esse galvanizamento, né, essa galvanização para o desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Pactre. O visto. O visto. O visto é o momento que haja. Mas quando nós estamos falando do visto, veja muito bem aqui, mergulhe, abra teus horizontes, expanda os teus horizontes. Aonde é que está o visto?
O visto está em todos os elementos. Em todos os reinos está o visto. Aqui há visto. Aqui, ó, deixa eu aqui para vocês verem. Aqui eu estou falando aqui dos gatinhos que estão aqui dormindo aqui enquanto eu aqui estou falando. Então, se você analisar o reino vegetal, há a presença de um visto. O visto que nós estamos falando é essa consciência da manifestação mental. Claro que não podemos mensurar a manifestação mental no plano nominal com a manifestação mental, né, a manifestação de uma consciência, de um raciocínio, de uma consciência no plano vegetal e nem sequer no plano animal e nem sequer no plano mineral. A consciência se manifesta de forma rudimentares, mas não que não exista, existem grandiosíssimos graus que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos fazer uma medição, a gente pode medir medindo-nos a nós. Em relação a nós é muito inferior, mas em relação à inferioridade dos outros planos é muito superior. Então nós temos que analisar que existe, né, um desenvolvimento no visto, e que cada vez mais proporciona grande desenvolvimento das faculdades impactre. Nós fazemos uma observação de um animal para um homem, o quanto que a consciência consegue agir, né, ainda mais livre, ainda mais solta, mas nós conseguimos também observar o quanto ela se limita no animal, mas não que não esteja presente. Não que não esteja presente o fator purusha, né, dentro de um animal, dentro de um reino vegetal e dentro de um reino mineral. Mas nós conseguimos ver, a partir do momento que avança essa evolução, nós fizemos uma observação e a ciência vem nos mostrar essa observação, traz dentro de uma certa teoria que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E que se for pegar toda essa janela, somente no último lampejo, na última luz, na última fagulha no fim do túnel desses 4 bilhões e tanto da Terra é que nasce o homem. É que nasce esse homem que nós estamos vendo aqui, né? Essa denominação, esse corpo, né, que tem o visto, que tem a nossa mente, que nos faculta a ser homem, né, que nós chamamos de homem. Somente nesse período, então, olha o processo todo de evolução, o desenvolvimento da consciência, o espírito, né, animando as formas e desenvolvendo as capacidades de forma. Olha, por assim dizer, a industrialização que passou a Terra em todos esses períodos para desenvolver as formas dentro dela mesma, dando a capacidade de que esses purushas, né, esses espíritos, essas fagulhas espirituais, essas centelhas divinas, essas chispas divinas que ali estão mergulhadas, possam ter a sua autonomia, o seu crescimento dentro da evolução, para que haja conscientização delas mesmas, de quem elas são, né? Observa-se que quando o homem, né, sai de uma condição rudimentar, eu estou falando isso dentro da história humana, para você imaginar, antes de haver o senso religioso, antes de haver um cunho de religiosidade dentro do homem. Quando ele entra dentro de um cunho de religiosidade, é o momento que ele começa a querer transcender. É o momento que nós estamos engatinhando para uma transcendência, é o momento que nós começamos a ter uma autopercepção através do desenvolvimento de nossas faculdades inerentes em Impactre, que existe algo mais profundo. Então nós observamos que a partir daquele momento há grandes evoluções das formas. Observe que um animal, né, um cão, um gato, qualquer forma de animal, não tem senso de religiosidade. Né? Um animal, ele dentro da sua consciência, né, dentro do que lhe faculta os seus poderes, as suas instrumentações, ele não tem, né, esses pensamentos, se existe um Deus, se não existe um Deus, o que é o mundo, o que é a sua vida, o que não é. Ele simplesmente está ali desenvolvendo-se, né, desenvolvendo dentro das suas capacidades, atribuídos, né, ao que foi desenvolvido em capacidade até agora para esse material, nesse instrumento no qual ele está inserido. Né? Aí envolve-se o que nós chamamos, me fugiu o nome agora, os instintos, né? Nós chamamos dos instintos, porque os animais têm os instintos. Mas nós observamos que existe um caminho evolutivo, existe um sair de um ponto para chegar até um determinado ponto, e isso você pode fazer uma constatação apenas observando, a autoobservação lhe faz constatar tudo isso, e nós passamos a observar que existe, né, um ponto em que vamos chegar.
Nós estamos saindo de um ponto, estamos migrando para outro ponto. Isso é fato, isso é factível. Mas que este ponto traz cada vez mais desenvolvimento e liberdade da consciência e das capacidades, eu falo da consciência visto, né? Dessa consciência do visto, de Chitta, da mente, né? E acima de tudo também facultando cada vez mais a liberdade de espírito. Faça uma observação do passado, né? A ciência nos apresenta que nós tínhamos corpos mais rudimentares, né? Corpos mais rudimentares. Você faz então uma observação desses corpos mais rudimentares do passado, como eles conseguiam desenvolver as capacidades, como a expressão do espírito se manifestava através deles. Era muito mais difícil, né? Tinha que se manifestar com as limitações que aquele corpo tinha, diferente do corpo de hoje. Não que esse corpo aqui não tenha limitação, tem muitas limitações. Mas observa o quanto foi desenvolvido, para e passo com a evolução, foi desenvolvido o próprio Pactre, porque aqui é matéria, né? Você faz a observação, aqui ó, tudo matéria, ossos, cartilagens, nervos, né? Sangue, tudo isso aqui é propriedades matéria. Até dentro, né, até entrando nos meus demais corpos, indo até o limiar de Chitta, onde divide Chitta, verdadeiro espírito, tudo aqui é matéria, veículos que eu estou utilizando-me para desenvolver. E aqui diz aqui, ó, desenvolvimento dos poderes inerentes a Purusha, ao espírito, né, e a Pactre. Só que nós temos que entender que esses poderes inerentes, né, a Purusha, não é que Purusha está se desenvolvendo, porque aqui diz que Purusha já é a verdadeira natureza, não está consciente, está buscando, mergulhado em Pactre, um desenvolvimento das capacidades, das suas capacidades, desenvolvendo-se em Pactre para descobrir a sua verdadeira natureza. É um mergulho, né? É como se você fosse pegar uma peça, né? Uma peça de metal e mergulhasse no cromo para tirar do outro lado e trazer ela com mais brilho. A peça é a mesma, só trouxe ela com o brilho do cromo, né? Com o brilho da sua... despertou a sua... melhorou, né? Trouxe a sua amplitude da sua essência ao fazer um mergulho. Eu estou fazendo um exemplo muito tosco, mas para que nós possamos entender o que nós queremos dizer. É isso que nós estamos trazendo. Nós temos Purusha em sua eternidade, faz o mergulho, impacta, desenvolve todos os poderes, impacta, sai do outro lado, com todo, né, o desenvolvimento, todo esse desenvolvimento que trouxe de todo o limiar de Pactre e sai com o resultado do outro lado. É incrível tudo isso. Então, quando nós começamos a fazer essas observações, nós já estamos entendendo, né, nós estamos entendendo o que o Sutra quer nos dizer. Então, o que eu vou fazer? A partir de agora, a partir de todo esse raciocínio que nós tivemos, nós vamos fazer a leitura. A leitura, ela compreende um bom trecho, até nós temos aqui mais 15 minutos de encontro, e nós vamos nos deter a mais a leitura para que nós possamos fazer o encerramento do Sutra de número 23. Dariam mais ou menos o que aqui? Uma folha, né? Uma folha, dariam 2 folhas, tá? Porque nós temos aqui um trecho para nós fazermos a leitura, quase uma folha de rosto inteira. Aí nós temos uma folha aqui, mais uma folha aqui, e aqui mais um trecho. Que colocado esse outro trecho aqui, fecham 2 folhas. Então a leitura é um pouco complexa, tá? Não complexa, ela é entendível, mas ela é um pouco extensa. Mas nós vamos nos deter mais nessa parte, a leitura, e eu faço um convite para você prestar bastante atenção. Eu vou ler mais e falar menos. Tá? Porque eu acredito que com as bases introdutórias que eu trouxe já para você até agora, nesses 45 minutos, 46 minutos agora, já foi muito entendível o que o Sutra realmente quer dizer, já foi lhe passado as bases para que você possa fazer a meditação para o entendimento, não com o entendimento ou compreensão, mas para que você possa mergulhar mais profundo nas partes mais ocultas desse Sutra. Vamos à leitura então? Vamos lá então. Seção de número 2, Sutra de número 23, que diz assim: o propósito da união de Purusha e Pactre é a conscientização pelo Purusha da sua verdadeira natureza e o desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Pactre. Em geral, imagina-se que a ideia da evolução é uma contribuição inteiramente nova dada pela ciência à civilização moderna, sendo Darwin considerado o pai da ideia.
Mas como se costuma dizer, não há nada de novo sob o sol e a ideia da evolução chegou até nós de uma forma ou de outra, originária dos tempos primitivos. Seria de fato surpreendente se as mentes magistrais que viveram no passado e que possuíam tão admirável compreensão das realidades essenciais da vida omitissem essa importante e onipresente lei, fundamento da manifestação da vida. Talvez seja verdade que esta lei não tenha sido estudada e apresentada em detalhes como nos tempos de agora, mas então, aquelas mentes magistrais não estudavam em grande detalhe nada pertencente ao mundo fenomenal que não fosse essencial à verdadeira felicidade humana. Julgava-se ser suficiente ter uma ideia generalizada dos princípios fundamentais. Eles jamais perderam de vista as limitações do intelecto e provavelmente não pensavam que valesse a pena desperdiçar tempo e energia na acumulação de detalhes desnecessários com relação aos princípios gerais, que, quando muito, poderiam ser compreendidos muito imperfeitamente por meio do intelecto prisioneiro da ilusão. Imaginava-se que a energia necessária ao conhecimento dos detalhes não essenciais seria melhor empregada nos desvendar o grande mistério da vida, pois, quando isso ocorresse, todos os problemas da vida seriam automaticamente, simultaneamente compreendidos, de um modo que jamais seria possível compreender por meio de um processo de raciocínio ou de análise intelectual. Mas, conquanto esses adeptos da ciência da vida não pensassem valer a pena descer a detalhes não essenciais sobre os fatos dos mundos fenomenais, eles tentaram e conseguiram obter um quadro admirável, completo, dos verdadeiros princípios fundamentais. Foi essa clara e firme compreensão das leis e dos princípios fundamentais que lhe deu as condições de expressar esses princípios e generalizações sob forma de sutras. Aquilo que um escritor moderno ocuparia um capítulo ou um livro foi magistralmente condensado em um único sutra. Há muitos exemplos desses conhecimentos condensados nos Yoga Sutras. E nesse sutra, o da seção de número 2, o número 23, aqui analisado, é um exemplo notável do que terminamos de mencionar. Em um sutra, Patanjali colocou a ideia essencial e fundamental em que se baseia a teoria da evolução, tendo conseguido inserir em sua generalização o aspecto mais importante da evolução que infelizmente foi emitido na teoria científica. Os cientistas modernos, em sua maioria, encontram-se tão absorvidos com os detalhes, tão empolgados com suas próprias conquistas, tão obcecados por suas perspectivas materialistas, que frequentemente eles escapam dos aspectos mais importantes das suas pesquisas, aspectos que estão à sua frente e que eles não poderiam deixar de reconhecer se tivessem as mentes abertas. A teoria da evolução que agora estamos nos referindo é um exemplo. Segundo a moderna teoria, considerada em termos gerais, há uma tendência evolutiva discernível nos corpos de plantas e animais, sendo que os corpos, em seus esforços para se adaptarem ao seu ambiente, desenvolvem novos poderes e capacidades. Expressando a ideia de um modo diferente, podemos dizer que o estudo do aspecto das formas das criaturas vivas mostra que tais formas estão de maneira estável, embora lentamente, tornando-se cada vez mais complexas e capazes de expressar os poderes inerentes à vida. Vida e forma estão juntas. Verifica-se que as formas evoluem e a vida. A ciência moderna não sabe, e o que mais surpreendente, não se importa em saber, pois a ideia de que a vida evolui lado a lado com a forma é bem conhecida e é, sem dúvida, complementar à ideia da evolução das formas desenvolvida pela ciência humana. É combinando essa ideia de evolução da vida com a evolução das formas que a teoria da evolução torna-se inteligível e sua beleza e seus significados são revelados. As formas evoluem para prover melhores veículos para a vida em evolução. A simples evolução das formas seria um processo sem sentido, um universo em que todos os fenômenos naturais parecem ser iguais, ou melhor, parecem ser guiados pela inteligência e pelo desígnio. Entretanto, a ciência moderna persegue essa ideia de evolução das formas, recusando-se a combiná-la com a ideia complementar. Não admira que ela se confunda com excesso de detalhes nesse campo e deixe escapar a descoberta de alguns fatos básicos, de interesse geral e vital para a humanidade. O Sutra da seção de número 2, de número 23, responde à pergunta: por que Purusha, o espírito, é levado a entrar em contato com Pátria e matéria?
A resposta é para desenvolver os poderes latentes em Pactre em si mesmo e assim possibilitar e conquistar a autorrealização. Que fantástico, né? Seguindo, eis em síntese a ideia completa da evolução, mas é necessário desenvolver um pouco mais a ideia para a perfeita compreensão das suas implicações. Vejamos de início quais são os poderes que Purusha e Pactre, vejamos de início quais os poderes de Purusha e de Pactre mencionados nesse sutra. A fim de compreender isso, temos de somente recordar como a evolução total conduz a um gradual desenvolvimento da consciência de um lado e para e passo ao aumento da eficiência dos veículos por outro lado. Não considerando o reino mineral, no qual o desenvolvimento da consciência é tão rudimentar que se torna quase imperceptível, verificamos ao estudar os reinos vegetal, animal e humano que neles a consciência apresenta um notável aumento no grau de desenvolvimento, na medida em que passa de um reino para o outro. E lado a lado com o desenvolvimento da consciência, verificamos que o veículo também se torna cada vez mais complexo e eficiente para a expressão do desenvolvimento desta mesma consciência. Não somente verificamos um substancial aumento nessa dupla evolução da vida e da forma, na medida em que passa de um reino para o outro, mas considerando-se cada reino em si mesmo, pode-se delinear o curso da constante evolução, degrau por degrau, de tal modo que se pode ver a escada de sua vida em sua totalidade, tanto quanto permitam nossas limitações, estendendo-se do reino mineral ao estado civilizado do reino humano, praticamente sem faltar nenhum degrau. O que entendemos por poderes de Pactre mencionados nesse sutra? Obviamente não se trata de poderes gerais inerentes à natureza que são, por assim dizer, independentes da evolução dual e da forma que acontece a nossa vida. Os poderes de Pactre aqui mencionados são, sem dúvida, as capacidades de desenvolver os veículos, as medidas que vão progredindo em associação com a consciência. Ao se comparar o cérebro de uma lesma com o cérebro de um macaco, o destes de um homem altamente civilizado, será constatada a enorme mudança que ocorreu na capacidade do veículo de expressar os poderes latentes na consciência. E os poderes mentais e espirituais, hoje existentes nos homens e nas mulheres altamente civilizados e intelectuais, nada são comparados àqueles desenvolvidos pelo yoga avançado e que estão reservados para cada homem ou mulher quando, ao sair de sua infância espiritual, empreenderem uma evolução mais elevada. Um estudo dos vários poderes ocultos tratados na seção de número 3 dos Yoga Sutras vai dar ao estudante uma ideia das capacidades latentes ocultas em cada um de nós, capacidades que podem ser desenvolvidas pela técnica delineada por este livro. É necessário distinguir entre os poderes de Pactre e de Purusha, embora em geral ambos sejam exercidos em conjunto. O poder de Pactre é obviamente a capacidade do veículo de responder às exigências da consciência. Um determinado veículo da consciência é uma certa combinação de matéria de um lado, do plano integrado, e mantido unido por várias forças, sendo que a sua eficiência depende de quanto ele tem condições de responder aos poderes da consciência do outro lado. O cérebro de um idiota ele é feito da mesma substância do cérebro de um homem altamente intelectualizado, mas há uma enorme diferença entre os dois termos da capacidade de responder às vibrações do pensamento. É nessa crescente peculiaridade e complexidade do veículo que reside o segredo de sua maior responsividade e eficiência. E isto é o que significa realmente a evolução do veículo. Que interessante, né? Seguindo, se a resposta à consciência determina a evolução do veículo, o que se tende pelo desenvolvimento dos poderes da consciência ou Purusha? De acordo com a filosofia do yoga, a consciência em si mesma não evolui. De algum modo incompreensível ao nosso intelecto, ela é perfeita, completa e eterna. Quando nos referimos aos poderes de Purusha, nesse desenvolvimento de um conjunto dos poderes dos dois, isso significa o poder da consciência de atuar através do veículo em uma colaboração com ele. Uma vez que o Purusha é pura consciência e a consciência é eterna, não pode haver evolução dos seus poderes no sentido em que consideramos a palavra evolução.
mas podemos supor que ele tende a adquirir a capacidade de usar aqueles poderes em associação com a matéria nos diferentes planos. Olha que interessante isso, né? Seguindo, desse modo, à medida que prossegue a evolução, sua consciência torna-se capaz de expressar-se cada vez mais plenamente nos planos e manipular e controlar seus veículos com crescente liberdade e eficiência. A dimensão de uma tarefa dessa magnitude somente pode ser compreendida quando estudamos em detalhes o longo processo da evolução através dos diferentes reinos da natureza e a constituição total do homem envolvido no processo. Enquanto estivermos confinados aos fenômenos do plano físico, jamais poderemos ter a ideia adequada da magnitude da natureza e da tarefa. Embora também no plano físico, as diferentes fases desse longo processo apresentem um formidável espetáculo. É nos reinos invisíveis da mente e do espírito que a evolução produz os resultados mais grandiosos e os poderes de Purusha encontram as mais importantes expressões. Talvez como uma símile se possa ter uma ideia da necessidade e da maneira como tal desenvolvimento pode ser alcançado. A música que um grande músico pode produzir depende da qualidade e da eficiência do seu instrumento. Coloque em suas mãos um instrumento que ele nunca usou e ele se sentirá perdido até que o tenha dominado. A qualidade inferior do instrumento representa grande desvantagem para ele. A qualidade da música que pode ser produzida depende de 3 fatores: capacidade do músico, eficiência do instrumento e coordenação de ambos. Embora Purusha possua todos os poderes em potencial, a menos que disponha de um suficiente conjunto de veículos e aprenda a controlá-los e usá-los, ele pode permanecer como um espectador indefeso perante o drama do mundo que se desenrola ao seu redor. É mais ou menos desse modo que podemos visualizar através do intelecto o gradual desenvolvimento dos poderes de Purusha, conjuntamente com os poderes de Paktri, embora, fundamentalmente, este seja uma questão única que vincula-se ao porquê da manifestação, estando assim além do alcance do intelecto. O desenvolvimento simultâneo dos veículos em todos os planos da manifestação, bem como a capacidade de usá-los, não é o único propósito da união do Purusha e Paktri. Purusha precisa não apenas dominar esses veículos, mas também transcendê-los, pois até que ao menos possa fazer isto, ele permanecerá submetido às limitações dos planos aos quais está confinado e sujeito às suas leis. Ele está destinado a ficar acima das limitações e das ilusões desses planos, bem como ser o senhor deles, isto é, a autorrealização. E é isso que pretende se realizar. Este não deve ser considerado como 2 objetivos independentes. O completo domínio dos planos inferiores e a sua transcendência são realmente 2 aspectos do mesmo problema. Uma vez que o completo domínio desses planos, não é possível até que Purusha liberte-se do controle de Paktri. O último passo no domínio de qualquer coisa consiste em geral em transcendê-la, ir além da sua influência e do seu controle. Somente então podemos conhecê-la inteiramente, controlá-la completamente. Ok? Assim nós encerramos então o Sutra de número 23. Eu acho que só algumas coisas a serem colocadas. Observa que magistralmente esse Sutra explica o objetivo da vida, né? Se você fazer observação magistral, você vai entender que esse Sutra resume-se magistral, né, de forma muito inteligível por Patanjali, de uma forma que ainda nós não conseguimos nem sequer mensurar o peso dele. Ele vem nos definir o que é o fundamento da vida inteira. O que é estar aqui nascendo e morrendo dentro desses corpos? O que é que está vivenciando todo esse teatro da vida, né? Ele nos traz tudo isso aqui, condensado aqui dentro. Todas as informações dentro desse Sutra 23. Dizendo-se que o propósito da união do espírito e matéria é a conscientização do próprio espírito da sua verdadeira natureza e o desenvolvimento dos poderes inerentes ao próprio espírito, né? Juntamente com os poderes de Paktri. É incrível, né? Não cabe mais nada para o momento, assim nós encerramos, né, esse nosso Sutra. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Nós vamos ao próximo encontro, ao Sutra de número 24, que vem nos afirmar que a causa da união de espírito e matéria é a falta de percebimento por parte do próprio Purusha da sua real natureza. Que quando isso, né, só que nós temos que entender que não é que ele não sabe,
é que tem que se desenvolver. Pensa bem nisso, que nós vamos se encontrar no nosso próximo encontro, né, para tratar sobre esse assunto. E nós já estamos quase chegando onde nós estamos, né, com muita ansiedade para chegar, que é o Sudan de número 27. Estamos bem perto, né, bem perto mesmo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Repitam, reassistam novamente, né, este vídeo vai trazer mais elucidação, você assistindo ele mais uma vez. E até o próximo encontro aí. Namastê.